35 ao 41. Marcos capítulo 4, 35 ao 41. É uma das histórias que narram uma parte da vida de Jesus quando Jesus esteve aqui. A gente que está acostumado a pregar, uma das maravilhas é falar sobre Jesus. Não tem nada melhor do que a gente falar sobre Jesus. Porque é tão fácil, é tão bom, porque tanta coisa maravilhosa Jesus fez, faz e fará por nós, né? E as histórias sempre que são narradas na Bíblia são para nos ajudar a aprender alguma coisa. E eu gostaria que nessa manhã a gente pudesse aprender algo com esse texto, com isso que passou na vida de Jesus e dos discípulos. Então, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. A história é assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus e seus discípulos: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus, minha gente, estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles, os discípulos, o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus, ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento então se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse Jesus: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma história que eu sei que quase todos vocês já ouviram muitas vezes, né? Muitas pregações, e até mesmo já leram muitas vezes na palavra de Deus. Eu pelo menos gosto muito dessas histórias, de acompanhar tanto as parábolas como as histórias de quando Jesus esteve aqui na Terra, porque são sempre tem alguma coisa para ensinar, para fazer a gente refletir. E eu queria que a gente pudesse tirar um tema muito especial, de acordo com o que a gente está vivendo hoje, né? E um tema para a nossa mensagem, para a nossa reflexão de hoje é: não tenha medo, a tempestade vai passar. Não tenha medo, a tempestade vai passar. O medo é a ausência de coragem, né? Às vezes existe o medo de coisas pequenas, como o medo de barata, que eu tenho, né? Tem gente que tem medo de rato, né? Tem outros que tem medo de morrer, medo de ficar desempregado, né? Medo de fazer alguma coisa errada. Então, existe medo. E o medo, mesmo que a gente não queira admitir, é a ausência da coragem, de querer realmente confiar que vai sair, sobreviver disso. Então, pensando nisso, não tenha medo, a tempestade vai passar. E pensando nesse texto, eu queria que a gente pensasse em 5 coisas que a gente pode aprender com esse texto. Não são 3, como todos os pastores. Hoje eu vou falar de 5, tá bom? O primeiro que a gente tem que aprender: nós somos cristãos, certo? Cristão é todo aquele que tem a Jesus no coração, que já entregou sua vida a Deus, que se morrer agora, tem certeza que vai para o céu. Então, você é um cristão? Então, nós somos cristãos, mas nós não estamos imunes. Ser cristão não quer dizer: eu sou cristão, nada de ruim vai me acontecer. Eu sou cristão, então essa enfermidade que está por aí agora, que está assustando todo mundo, não vai me pegar. Mas o que a gente tem que aprender agora com essa história é que nós somos cristãos, mas nós não somos imunes. Nós devemos e podemos perceber que os discípulos estavam completamente imersos na vontade de Deus. Se a gente lê os textos anteriores, aí, no capítulo 4 mesmo, a gente vê o que estava acontecendo com os discípulos. Olha, no versículo 1 é a parábola do semeador. Os discípulos estavam com Jesus e Jesus falou para toda a multidão a parábola do semeador. Aí os discípulos não entenderam e Jesus então começou a explicar a parábola. Olha só, cuidando dos discípulos bem pessoalmente. Começou a explicar a eles a parábola, fortalecendo a vida cristã deles. Aí depois Jesus falou a parábola da candeia, está lá no versículo 21, capítulo 4. E outra vez eles começaram a escutar, e Jesus falou sobre a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Jesus começou a falar e a explicar a eles por que ele falava em parábolas com eles. Quer dizer, Jesus estava fortalecendo os discípulos na área de vida cristã.
estava dizendo para eles, né, explicando para eles, como um pastor, por exemplo, que faz, como um professor da escola bíblica dominical faz, ou quando Deus faz com a gente pessoalmente, quando a gente lê a palavra, Ele vai trazendo na nossa mente, vai explicando, através de um cântico, você vai se fortalecendo. Então, nós somos cristãos, mas o ser cristão não significa que somos imunes. Então, os discípulos, eles tinham acabado de sair de uma série de conferências com Jesus. Eles tinham escutado sobre a palavra do semeador, a da candeia. Jesus tinha explicado tudo para eles. Eles tinham saído de uma série de conferências, estavam fortalecidos, cheios de Deus, né? E qualquer um pensa, nenhuma tempestade pode derrubar, porque nós estamos firmes com Deus, né? Mas agora, o Jesus, o Senhor, o Mestre, estava preparando para ir preparando os discípulos para atravessar o mar da Galileia e para a costa leste. E seguindo as instruções de Jesus, Jesus diz, vamos entrar no barco e vamos para a costa leste da Galileia. E seguindo as instruções de Jesus, foi neste contexto de obediência a Cristo que a tempestade aconteceu. Fortalecidos, acabamos de sair de uma série de conferência, firmes, começou uma tempestade. Temos aqui uma lição muito importante. O fato de estarmos andando fielmente nos caminhos do Senhor não nos livrará de passar pela tempestade da vida. Você não pode querer dizer assim, eu sou cristão, eu oro a Bíblia, eu oro todos os dias, eu leio a Bíblia todos os dias, eu canto, eu louvo, né? Eu não matei ninguém, não roubo ninguém, então eu sou um bom cristão, nada vai me acontecer. Não, Jesus, ele nunca, você não vai encontrar uma palavra que diz, que Jesus disse, olha, venha para mim e me siga, porque tudo vai estar bem contigo. Não. Ele diz ao contrário, lá em João 16:33, Jesus diz que no mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Então nós estamos aqui nesse mundo e nós sofremos as mesmas aflições. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Mesmo sendo fortalecidos na fé, mesmo seguindo e aprendendo com Jesus, Jesus permitiu que eles entrassem naquele barco com ele e passassem por uma tempestade. Então, aprendamos. Somos cristãos, mas não somos imunes. Porque Jesus disse que nós estamos no mundo e nós temos que sofrer as aflições do mundo, porque nós somos fortalecidos através disso, é o que a gente vai ver agora. Então, nada pode nos impedir de chegar ao outro lado do lago, como não impediu os discípulos. Sendo cristãos, passaram por tribulações. Mas vocês vão ver, como a gente leu agora no último versículo que nós lemos, que eles atravessaram o mar e chegaram do outro lado. Então, do mesmo jeito, cristãos, sofrendo as aflições, filhos de Deus, nós vamos atravessar esse lago, nós vamos atravessar essa quarentena, nós vamos atravessar esse problema, nós vamos atravessar por essa aflição e nós vamos chegar do outro lado, porque nós estamos com Deus. Deus. A diferença do mundo é que eu sou um cristão, eu sei em quem tenho crido e que é poderoso. Então eu tenho a quem recorrer, eu tenho a Deus. E eu posso sobreviver qualquer tempestade e posso chegar do outro lado do lago também. O segundo ensino para a gente hoje é que esteja sempre em um lugar seguro. O barco era o lugar mais seguro para os discípulos ficarem, não é mesmo? Eu não sei quantos de vocês já estiveram num barco assim, no mar ou no rio, né? Eu já tive muitas vezes, não gosto de jeito nenhum. Aquela mexida do barco mexe comigo, não gosto. Mas, olha só, quando você está no mar, em alto mar, dentro de um barco, você prefere estar no barco ou você prefere estar no mar na hora da tempestade? Qual é o lugar mais seguro para você? É dentro do barco? Na hora de uma tempestade, dentro do barco é o lugar mais seguro. Então, o segundo ensino que a gente aprende aqui com esse texto, a segunda coisa que Deus quer dizer para a gente é justamente isso. Na hora da tempestade, esteja em um lugar seguro. Nós estamos no meio de uma tempestade já. 1 mês e meio quase, né? A gente estava comentando hoje. 1 mês e meio de quarentena. 1 mês e meio guardado dentro de casa, nesse isolamento. Então, meus irmãos, nessa hora de tempestade em que o mundo está, gente morrendo por todos os lados. Antes estava lá nos Estados Unidos, estava na Itália, estava na Espanha, estava longe da gente. Meus irmãos, agora está aqui. A minha irmã estava dizendo essa semana que uma coisa interessante e triste.
Antes a gente orava, Senhor, tenha misericórdia das pessoas que estão morrendo lá na China. Senhor, tenha misericórdia dos familiares que estão sofrendo luto. E agora, o morto já tem nome. Senhor, tenha misericórdia do pastor tal, tenha misericórdia do meu primo fulano, tenha misericórdia, a gente já coloca nome. Porque a morte já chegou aqui, o coronavírus está atacando aqui ao nosso lado. E é nesse momento, meus irmãos, que a gente não pode estar no mar. A gente tem que estar dentro do barco. E agora está dizendo, Carmen, que história é essa? Eu vou entrar dentro do barco? Qual é o nosso barco? O nosso barco é a nossa casa. O nosso lugar seguro, neste momento, é a nossa casa. Ficar em casa, independente de qualquer situação, é a nossa solução agora. Então, meu irmão, fique em casa. Não pule fora do barco. Não pule para o mar. Fique no teu lugar seguro. O teu lugar seguro agora é o barco. O lugar seguro dos discípulos era o barco. E o teu lugar seguro agora é o teu barco. E o teu barco é a tua casa. Terceira coisa que a gente pode aprender com essa história de Jesus. Siga os procedimentos de proteção. Siga os procedimentos de proteção. Cada barco tem um procedimento de como agir na hora da tempestade. Então, às vezes que eu viajei de barco, né, foi quando eu fui fazer promoção no Amazonas e lá na Colômbia também, eu andei várias vezes em alto mar. Então, quando a gente entra no barco, a primeira coisa que a pessoa explica pra gente, né, é que tem um procedimento, tem o colete salva-vida. Então, mesmo que você saiba nadar, você tem que colocar o colete salva-vida e ficar ali, porque o colete é aquele procedimento. E eles explicam pra gente, na hora que acontecer alguma coisa, nós, né, os que estão no comando, vamos explicar o que tem que fazer. Mas a primeira coisa é que você tem que colocar a tua proteção, e a proteção é o colete salva-vida. E quando a gente viaja de avião, existe também todo aquele procedimento, né? Quando a gente entra antes do navio decolar, do avião decolar, o navio não decola. Antes do avião decolar, o que acontece? Vai o comissário de bordo, né? E ele explica tudo o que vai acontecer, onde está a janela de emergência, né? Aquela coisa que eles fazem que todo mundo olha, sim, é isso mesmo. E tem uma hora que ele diz assim, se tiver algum problema grande, o comandante vai fazer cair a máscara de oxigênio. Então, quando ele fala, quando cair a máscara, você coloca em você primeiro. E depois que você colocou em você, aí você vê quem está perto de você e ajuda. A importância de você estar bem para você poder ajudar os outros. Então, a pessoa que se desespera na hora, então está com o filhinho do lado, aí se desespera, aí quer colocar a máscara no filhinho, coloca nele, então o filhinho fica bem e você desmaia, e o filhinho não tem como te ajudar, né? E a mesma coisa quando é um ancião. Então, por isso a importância de você estar bem. Então, o que nós podemos aprender também com isso é seguir os procedimentos, colocar a máscara, quer dizer, nos proteger. Aí, como é que a gente pode se proteger agora nesse tempo de coronavírus, com tudo que está passando? É a gente seguir os procedimentos também que nós temos escutado tanto, né, da OMS, do Ministério de Saúde. O que a gente tem que fazer? Se você tem que sair para ir no supermercado, para fazer alguma coisa urgente, siga os procedimentos, coloca a tua máscara, né? Lave a mão quando voltar. Na verdade, quando você sai, quando você volta, a roupa que você usou não deve nem entrar na tua casa, o sapato ficar do lado de fora. Você tem que chegar, tomar um banho da cabeça aos pés, porque o vírus, inclusive, no cabelo pega, pois já foi constatado. Então, você tem que se cuidar e sair só mesmo se for preciso. E se tiver que sair da casa, sai uma pessoa. E vai, compra o que tiver que comprar e volta. É melhor aguentar agora do que chorar. Entendeu, meus irmãos? Então é hora da gente realmente se aguentar. Lave as mãos, né? Se você tiver que pegar alguma coisa que veio da rua, lave as suas mãos. Então, quais são os procedimentos? Não é colocar o salva-vidas, o colete, e nem colocar a máscara que cai lá do avião, né? No avião. Mas é seguir os procedimentos que nós temos para que a gente possa preservar vidas. Nós já temos assustadoramente um número grande de mortes no Brasil. Ontem passou de 4 mil, né? Ontem já saiu, passou de 4 mil. Aí você pode pensar, se está longe? Não, está perto. Só no Rio de Janeiro foram mais de 600. Se nós não nos cuidarmos, né? As mortes podem também ter o nome de pessoas que nós amamos. Inclusive pode ter o nosso nome. Mesmo que você diga, eu vou para o céu, sua família vai sofrer. E se você não está na hora de ir, não vai.
Então, se cuida. Fica quietinho dentro da sua casa, né? E siga os procedimentos. Siga os procedimentos. Saiu? O que tem que fazer? Lava a mão. Lava todo o corpo. A sua roupa não pode ser usada dentro de casa. O sapato fica do lado de fora, né? E só sai se for muito preciso mesmo. Fica quietinho aí. A tempestade vai passar. Mas, por enquanto, é melhor ficar dentro de casa, dentro do barco e se cuidar. Tá bom? A gente continua aprendendo, porque Jesus, ele nos ensina sempre. E Jesus nos ensina também através dessa história, né, que a gente pode aplicar na situação que a gente está vivendo hoje. Ele diz agora para a gente, lembre-se, eu estou aqui. Lembre-se, eu estou aqui. A tempestade pode parecer derrubar e destruir um barco, apesar de todos os esforços e dificuldades de superação. Eu imagino a situação que os discípulos estavam vivendo naquela hora, porque eles estavam lá no barco, a tempestade era tão grande que movia o barco de um lado para o outro, né? E parecia que eles iam morrer. Eles estavam desesperados, imaginando eles tirando água de dentro do barco, né? Tentando remar, e não era só um barco, a palavra diz que havia vários barcos ao redor, né? E todo mundo tentando sobreviver, porque a tempestade era muito forte. E eu imagino o pânico deles. E era muito claro o pânico pelo que eles disseram depois, né? Então eles estavam desesperados. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Eles tiveram pânico e eles tiveram medo. Porque eles se esqueceram de quê? Que Jesus estava no barco. No meio do pânico, na hora da tempestade. Eles se esqueceram que aquele que estava ensinando tudo para eles até aquele momento, e que eles já sabiam que era o Filho poderoso de Deus, né? Estava no barco com eles. Então a lição para a gente agora é essa também. Não tenha pânico, não tenha medo. Lembre-se que Jesus, na hora da tempestade, ele estava lá no barco também. Jesus estava no barco, e sua voz, e sua súplica, e tua súplica são acessíveis a Jesus. Aí você diz, Jesus estava no barco, mas está aqui? Tá. O barco é a nossa casa, lembra que eu falei? O barco é a nossa casa. Nosso lugar seguro é a nossa casa. Jesus está com a gente na nossa casa. Ele está aqui comigo, com a Cleice, está com meu pai, com a esposa dele lá em Volta Redonda, está com a minha mãe, com o esposo lá em São José, está com a minha irmã Cláudia, com o meu irmão Marcos, está com você aí, João Márcio, está com o pastor, está com cada um de vocês que nos ouvem agora. Mateus está com você, né? Irmão Silvio, cada um de vocês que nos ouve. Jesus está aí no barco com você, está aí na sua casa também. Você não está sozinho, não. Então você tem a quem clamar. Você pode falar com ele. Você fala, ei, Jesus, fala com ele. Ele está pertinho de você. Mas tenha consciência agora. Você não está sozinho. Jesus está com você. Quando os discípulos lembraram disso, eles correram para Jesus. Porque eles tinham esquecido. Não se esqueça. Não se esqueça. Jesus está com você. Ele pode te ouvir. E ele fala com você. Leia a Bíblia. Leia a palavra. Né? Leia lá os evangelhos, leia o livro de Salmos que traz conforto ao nosso coração. Então, leia a palavra, isso vai encher o seu coração e vai te ajudar a lembrar justamente isso, que você não está sozinho. Jesus, ele está em todos os lugares. E o maravilhoso do nosso Deus é que ele é onipresente. Imagina, gente, se fosse um Deus, uma estátua, ele estaria aqui comigo e acabou, era só comigo. Mas ele é um Deus onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui. A gente fez uma jornada de 24 horas de oração com a Junta de Missões Mundiais. E foram missionários de todo mundo orando. E é incrível como Deus estava aqui com a gente, mas está no mundo inteiro. Onde tem um filho dele, ele está ali presente. Ele está com a gente, ele está com você aí. Onde você está, ele não está sozinho. Lembre-se disso. Você não está sozinho. Jesus está com você. E agora que a gente sabe que Jesus está com a gente, é hora da gente lembrar o que os discípulos fizeram. Quando eles descobriram que Jesus estava com eles, eles clamaram por Jesus. Eles foram e clamaram. E sabe que eu queria falar com vocês agora sobre uma parte que me chamou muita atenção no texto? É o lado humano de Jesus nesse texto. Porque Jesus havia pregado a muitas pessoas, falado muito, né? Quando a gente lê em todo o capítulo 4 e anterior. Jesus entrou no barco, ele estava tão cansado, ele estava tão esgotado, ele estava acabado, ele estava exausto, por isso ele dormiu. Por isso Jesus dormiu.
Aconteceu com você isso? De você estar tão cansado, né? Tão exausto que você deita e dorme também? Né? Jesus era humano, igual eu, igual você. Quantas vezes eu chego, né? Até aqui mesmo a gente trabalha em casa, a gente trabalha tanto, começa de manhã, termina às vezes 9 horas da noite o trabalho. A gente está numa exaustão, que a gente mal quer comer, a gente quer dormir, né? A gente vai, o que vamos comer? Vamos buscar alguma coisa para comer e pó, desmaia na cama. Né? E Jesus era assim, ele estava tão cansado, humano como nós, que ele também deitou e dormiu. E Jesus, o incrível, olha só, existia uma tempestade grande, tanto que os discípulos estavam desesperados. Eu imagino os outros barcos também, mas no caso da gente, os discípulos estavam desesperados. E Jesus estava fazendo o quê? Estava dormindo. E a palavra diz que ele dormiu, encostou a cabeça no travesseiro, igualzinho como a gente faz quando está cansado. Dormiu. Por que Jesus dormiu tranquilo? Porque ele sabia que o Pai estava no controle de tudo. Vocês estão entendendo? Jesus dormiu tranquilo, porque ele sabia que o Pai estava no controle de toda essa situação. Vamos aprender com Jesus, que o Pai está no controle de toda essa situação. Os discípulos, eles sabiam a gravidade da situação. E por que eles sabiam a gravidade da situação? Porque a gente sabe que pelo menos 2 deles eram pescadores. Conheciam o mar, mas mesmo assim não sabiam o que fazer. As tribulações e provações da vida nos mostram nossa inutilidade e incapacidade, mesmo naquilo que pensamos que dominamos bem. Então, a gente tinha 2 pescadores dentro do barco. Isso quer dizer que na hora da tempestade, esses 2 pescadores, eles deviam estar dizendo, tranquilos, eu sei o que fazer, nós sabemos, né? Faz isso, faz aquilo. Mas eles tentaram de tudo, eles fizeram tudo aquilo que eles sabiam. Né? Imagina aquele desespero de Pedro ali tentando arrumar a situação, né? Dizendo aos outros lá que não sabiam nada, não conheciam nada de barco, né? Dizendo, tranquilo, tranquilo, eu vou arrumar a situação. E não conseguiu. Por mais que a gente creia que a gente é algo, né? A gente não é nada sem Deus. A gente precisa de Deus até para respirar. Eles sabiam, os 2 que eram pescadores, eles sabiam que havia um risco de morte na situação que eles enfrentavam. Eles não sabiam como lidar com a situação. Eles tinham medo de morrer. Então, o que eles fizeram? Eles clamaram a Jesus por suas vidas. Não está vendo Jesus que vão perecer? Eles não falaram, o barco vai afundar, né? Salve meu barco. Não. Senhor, não está vendo que nós vamos morrer, que nós vamos perecer? Aí, nesse momento, Jesus escutou. Jesus acordou do sono gostoso que ele estava. Ele devia estar sonhando com Deus, né? O sono gostoso que ele estava. Ele acordou, olhou para os discípulos desesperados, né? Tranquilo. Jesus se levantou e disse para o mar, fica quieto aí. Disse para o vento, tranquilo. Tudo se acalmou. E no versículo 40 diz que se acalmaram seus corações. E logo então eles chegaram ao outro lado do mar. Vamos aprender a clamar a Deus na hora do desespero. E vamos lembrar que nós não somos nada sem Deus. Precisamos de Deus para tudo. E concluindo esse tempo tão gostoso de estudar essa palavra, eu queria que a gente pensasse no ensino geral de Jesus com essa, não parábola, com essa história. O ensino geral de Jesus ao nos contar, né, ao permitir colocar na Bíblia essa história tão linda. Primeiro, Jesus sabia que ia acontecer uma tempestade, porque Jesus sabe todas as coisas, ele é Deus. Então, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, ele sabia que ia acontecer. Quando Jesus disse para os discípulos, né, vamos entrar nesse barco e vamos cruzar para o outro lado, né, vamos atravessar o Mar da Galileia, Jesus sabia que ia acontecer uma tempestade. Ele sabia. Mas, mesmo assim, ele mandou os discípulos cruzar o mar. Ou o lago, né? Ele mandou os discípulos cruzar. Será que foi maldade de Jesus? O que vocês pensam? Não. Era Jesus ensinando uma missão aos discípulos, que ficaria para nós também. Jesus estava agindo como um professor. Ele estava dizendo, olha, eu vou ensinar agora para vocês a parte prática do que eu dei até agora em teoria. Então ele começou a trabalhar com eles. Ele disse no versículo 35, passemos ao outro lado. Era para os discípulos lembrar disso. Jesus disse, passemos ao outro lado. Se Jesus disse para os discípulos, vamos passar para o outro lado, é porque era para eles terem certeza de que mesmo com a tempestade, eles iam chegar do outro lado.
Mas na hora do desespero, eles não lembraram disso. O medo dominou o coração deles. E eles se esqueceram que se Jesus tinha dito, passemos ao outro lado, é porque com toda certeza eles iam chegar ao outro lado. Então, vamos confiar na palavra e vamos deixar Jesus nos ensinar. Situações práticas são a única maneira de concluir um ensino teórico. A gente estava, nós todos, na igreja, no templo, cantando, louvando a Deus, aprendendo na escola bíblica dominical, escutando mensagens do pastor. E muitas vezes, para muitos, era prática e teoria, né? Escutava e praticava. Mas a gente tem que convir, né? Que para muitos, era muitas vezes somente teoria. Escutava e não praticava. E essa época agora de coronavírus, a época de separação, cada um nas casas, é hora de praticar. É hora de praticar o que a gente aprendeu. A gente estava na teoria, agora é hora da prática. Jesus, né? Só fazendo uma gracinha aqui de final, Jesus fez um exame surpresa. Eu não sei quantos de vocês na escola, né, gostavam de exame surpresa. Quando o professor chegava, né, a gente pronto para uma aula de matemática, por exemplo, né, ou de história, seja o que for, e ele falava, guardem os seus livros, guardem seus cadernos, pega uma folha, exame surpresa. Minha alma queria sair do corpo, né? Eu nunca gostei disso. E depois, quando eu fui professora no seminário, eu fazia isso também, né? Maldadezinha, né? Eu fazia isso também. Porque é uma maneira realmente da gente aprender, né? De mostrar o que a gente estava prestando atenção no que estava sendo ensinado. E era isso que Jesus estava fazendo, essa situação com os discípulos. Né? Vamos ver se vocês aprenderam mesmo, né? Tudo que eu ensinei lá, né? E ele faz isso com a gente também, né? As situações que a gente vive são para a gente praticar o que a gente aprende quando a gente lê a palavra. Então, é isso que Deus faz com a gente. E concluindo, 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, tudo que nos preocupa, vamos lançar sobre Deus. Vamos deixar nas mãos de Jesus, porque ele cuida de nós. Então, não pense que você está sozinho. É hora de você cultuar a Deus aí na tua casa. Uma coisa interessante e marcante que está acontecendo nessa época de coronavírus no mundo é que as igrejas voltaram ao livro de Atos. Voltamos a ser igrejas nas casas. E isso nós voltamos a ser por quê? Porque Deus quer ensinar a prática. O que nós aprendemos na teoria é hora de praticar. Então, o que você está fazendo na sua casa? Você está conseguindo louvar a Deus aí? Você está conseguindo ler a palavra? Está conseguindo orar? Se você não está conseguindo, é hora de começar. Tanto sozinho como em grupo, como estamos aqui. Então, louve a Deus, busque a Deus, né? Pode ser que você era um daqueles que durante a semana a Bíblia estava guardada lá na gaveta, né? Ou lá no armário. E no domingo você pegava a Bíblia, colocava debaixo do braço e ia para a igreja. Pode ser que você era um desses. E agora, você não tem como pegar a Bíblia no domingo e ir para a igreja. Você precisa se alimentar todos os dias. Então, a tua Bíblia não pode estar cheia de pó. A tua Bíblia tem que estar limpinha de tanto você colocar a tua mão para ler. Você precisa praticar o que você tinha em teoria. Confie em Deus, descanse em Deus. Então, só lembrando que a gente aprendeu hoje. Nós somos cristãos, mas não somos imunes. No mundo, vocês vão ter aflições, disse Jesus. No meio da tempestade, nós devemos estar em um lugar seguro. E o nosso lugar seguro é a nossa casa. Nós devemos, no meio da tempestade, seguir os procedimentos de proteção. Cuidar para que nós possamos sobreviver e passar essa tempestade. Nós devemos lembrar que Jesus está com a gente também. Ele está na nossa casa. E Ele está no controle da situação. E nós devemos clamar a Jesus por ajuda. E nós devemos lembrar que tudo isso vai passar. E nosso desafio agora é sobreviver. É passar pela tempestade. Chegar do outro lado do barco. E o versículo final. Lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade. Tudo que nos preocupa, porque ele tem cuidado de nós.